Olá! Promover políticas públicas para a comunidade LGBTQIAP+, é um desafio em Mato Grosso pela característica conservadora que o Estado ainda carrega. Mas o trabalho não para, apesar das dificuldades. Para conhecer os pontos que avançaram em Mato Grosso e aqueles que carecem de atenção, é que recebo aqui no Papo com Ela o secretário do Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia, o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Ricardo Bueno. Tenente Coronel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente falasse aqui no Papo com Ela sobre os desafios que a gente vem enfrentando no que diz respeito ao combate a esses crimes que acontecem envolvendo a comunidade LGBTQIAP+, aqui no nosso estado. A gente sabe que Mato Grosso é um estado conservador, né? A gente já viu isso, por exemplo, nos resultados eleitorais, a gente já viu isso também em razão do número das estatísticas que mostram a violência contra essa comunidade. O senhor, à frente desse trabalho, como que enxerga esse processo? A gente já conseguiu avançar em algum aspecto no que diz respeito a essa conscientização ou ainda falta muito para a gente fazer ainda? Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né, com o pessoal que assiste o programa, para a gente debater esse assunto que é tão importante para a gente, né? Então, assim, a gente tem justamente essas características que a gente mais ou menos enxerga na sociedade mato-grossense, né? E aí, assim, são pessoas, né? Então, são pessoas com mentalidades. Então, a gente vê isso como um processo, né? Que foi aprendido, que as pessoas cresceram vendo o mundo de certa forma. E agora nós estamos trazendo novos formatos de existir, de viver, né? Então traz esse estranhamento, né? Então, assim, a gente vê que a sociedade mais ou menos ela funciona dentro desse formato, né? De estar dentro de um contexto e por meio de talvez revoluções, talvez episódios históricos, faz com que ela tenha um novo rumo, né? Então, assim, nós estamos vivendo esse processo, eu diria, né? Que seria uma transição? Possivelmente, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma, porque se a gente pensar que 3 décadas atrás o LGBT ainda era um doente, né? Com CID, ele tinha que procurar a medicina se tratar. Então, nós temos poucas décadas que deixamos de ser doentes, por exemplo, né? Então isso ainda fica no imaginário das pessoas que estão ainda às vezes um pouco mais velhas, né? E as pessoas que vêm chegando depois, novas gerações, também vão absorvendo um pouco dessas mentalidades. Então o nosso desafio é o quê? Tentar trazer novas narrativas, trazer novas compreensões de mundo para que as pessoas possam respeitar as diferenças. Que a grande questão é que nós somos seres humanos, nós somos semelhantes, né? Compartilhamos das mesmas características, né, biológicas, fisiológicas, mas culturalmente nós temos diversas possibilidades de existir, de viver, de se vestir, nós temos nossos gostos, né? E aí eu acho que talvez o desafio é a gente trazer estímulos para as pessoas compreenderem que não é errado ser LGBT, que não é doença, que não é pecado, que não tem nada a ver misturar as coisas de cunho religioso, com a vida particular e pessoal de cada um, né? Então é um desafio e nós estamos, em certa medida, fazendo a nossa parte, né, dentro da segurança pública, que é fazer com que esses episódios que a gente caracteriza como crimes, né, eles possam ser denunciados, os agressores serem levados à justiça e possam responder por isso. Porque, infelizmente, isso acontece, né? É uma realidade. Então, a gente precisa entender que a violência LGBTfóbica ela existe, que a transfobia existe, que as pessoas sofrem por causa disso. E, dentro do papel do Estado, nós temos que trabalhar para fazer o enfrentamento a isso. Seja reprimindo quando acontece, ou agir de forma preventiva, com ações voltadas para a educação, capacitação, enfim, trazer um diálogo ou um debate em que as pessoas possam aprender a conviver com as diferenças, conviver com o outro. Tenente Coronel, o senhor fala assim, a gente está num âmbito que é repressivo, mas a gente também precisa trabalhar um âmbito preventivo. A gente vai conseguir caminhar nisso? Eu digo por quê? Quando a gente fala de questão de gênero, as pessoas já distorcem
né? Não, isso não pode discutir na escola, porque onde já se viu uma coisa dessa. Se a gente vai discutir, por exemplo, educação sexual, que é uma forma de você prevenir abusos, inclusive. Não, você está incentivando as crianças a se interessarem pelo sexo. E diante de todo o preconceito que ainda existe, né, como o senhor disse pra gente, estamos passando por um momento de transição, onde paradigmas precisam ser rompidos. Esse assunto ele vai conseguir chegar dentro das escolas, que é onde a gente tem a formação dessas crianças, que é onde a gente pode, de alguma maneira, levar informação, porque eu acredito muito que o preconceito está intimamente ligado com a ignorância? Olha, quando a gente olha dentro de uma perspectiva global, a gente vê que as sociedades, algumas já conseguiram avançar mais, né? Então hoje nós temos já programas escolares com matriz curricular, com disciplina específica desde a educação infantil até o ensino superior, né? Nós aqui a nível de América Latina, nível de Brasil, nós ainda estamos, parece que engatinhando nesse processo. Então eu vejo assim que tem outras sociedades que estão conseguindo. Então eu acho que nós também podemos conseguir, né? E é importante a gente pensar que o aspecto educacional ele é o suprassumo da aprendizagem, né? Que você realmente vai para um espaço para você aprender, né? E aí, assim, eu vejo que a gente tem que ter essa esperança, vamos colocar assim. E eu acho que talvez agora com um novo governo, vamos colocar assim, a nível federal, nós voltamos hoje com uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas, nós voltamos com um Conselho Nacional LGBT a nível nacional. Então, possivelmente, vai vir muitas ações a nível nacional mesmo. Então, eu acredito que isso vai refletir em ações para a segurança pública, para a saúde, para a educação, né? E aí, assim, a gente tem que trabalhar nesses viés no campo justamente preventivo, o quê? Para as pessoas realmente tentarem entrar em contato com um estímulo, né, de informação para ela tentar ver o mundo de outra forma. E aí, assim, só que a gente tem que também tomar, talvez não é tomar cuidado, mas eu acho que, assim, a gente joga muito na educação como a solução para tudo e não é. Tanto é que nós temos pessoas muito instruídas que são preconceituosas, temos pessoas que não têm instrução nenhuma e ela entende a diferença e sabe respeitar o outro, né? Mas a gente entende que a educação realmente é uma ferramenta muito importante, né? E aí a gente tem observado o quê? Que os casos às vezes de homofobia, de LGBTfobia estão na escola, né? Então, assim, seja na escola pública ou na privada, então, assim, nós temos um sintoma e que esse sintoma está nos comunicando algo. O que a gente sempre teve é o que? Vamos silenciar, vamos invisibilizar, vamos chamar o pai ou a mãe, cuida do seu filho, da sua filha, né? Que ele é o problema. Não, então hoje a gente já vê um movimento de pais que pegam a causa do filho, denuncia, né? Então nós temos isso no gabinete, de situações que às vezes acontecem entre criança ou entre adolescente, entre o estudante e o professor, entre o professor e o estudante. Então, assim, nós temos um sintoma dentro desses ambientes, né? Não só na escola, mas nos ambientes privados, nas relações de trabalho, via pública. Então, assim, nos comunica algo que precisa ser feito, né? E aí a gente entende o quê? Que a gente tem que reprimir por meio do aparelho repressor do Estado, que é a segurança pública e também justiça. E aí, para tentar evitar isso, é o quê? Tentar entrar no aspecto preventivo, que aí vai o aspecto pedagógico, educacional, né, que mobiliza toda uma estrutura para tentar trazer novas mentalidades, né? Então eu vejo que por aí, sabe, que a gente vai ter que entrar dentro desse espaço. Não tem como a gente tentar negar, por mais que às vezes apareçam algumas pessoas extremistas, que vêm com fundamentalismo religioso, sabe? Mas nesses próprios espaços acontece isso, né? Dentro da própria igreja, né? Das religiões acontece isso. Então isso nos comunica algo, né? Que precisa ser enfrentado. Então não só atrasa talvez o processo da gente melhorar a sociedade. Eu vejo assim dessa forma. Quando a gente pensa que é preciso construir e elaborar políticas públicas que
caminhe nesse sentido de trabalhar essa questão, né, que o senhor disse pra gente. Ela aparece em diversos lugares, ela aparece na escola, ela aparece nos ambientes religiosos, enfim. E a gente não consegue avançar na criação de um conselho aqui em Mato Grosso, né? A gente já teve pelo menos 2 vezes a propositura de criação do Conselho Estadual de Direito LGBT e essa proposta não vingou, foi engavetada pela Assembleia, né? Como que o senhor vê essa situação e de que forma a gente pode, por exemplo, pressionar os deputados para que esse conselho seja criado? Então, né, o nosso parlamento ele é reflexo da nossa sociedade, né? Então, se a gente quer parlamentares progressistas, nós devemos votar em parlamentares que tenham esse entendimento, né? Infelizmente, nós elegemos esse parlamento que nós temos. E é com ele que a gente tem que dialogar. Infelizmente, isso é triste para nossa sociedade, é triste para Mato Grosso, né? Porque hoje é um dos poucos estados que não tem o conselho, né? Então, assim, fica falho, né? Porque o conselho, ele dialoga com a sociedade civil, ele dialoga com o poder público, né? E é onde a gente conversa para saber aonde a gente precisa avançar, onde a gente precisa atuar. E hoje esse diálogo, ele praticamente não existe, porque você não tem um instrumento para congregar esse diálogo, né? E a gente entende que o conselho é esse espaço para a gente poder realmente debater, saber o que a gente precisa atuar aqui em Mato Grosso. Infelizmente, o nosso parlamento não colabora conosco, né? Quem sabe nas próximas eleições, né, a gente não tenha novos parlamentares que entendam realmente qual que é o papel do parlamento, qual que é o papel deles enquanto deputados, e a importância deles aprovarem leis e projetos que visam atender os cidadãos, não só quem vota em você, né? Não é nem só quem vota em você, mas você deve pensar em projetos que vai atender a sociedade como um todo, independente do credo dela, né? E aí então eu vejo que isso ainda é um obstáculo, e infelizmente a gente está indo nesse patamar. Hoje, quando a gente observa os dados, os registros do que diz respeito aos crimes cometidos contra a população LGBTQIAP+, como que está Mato Grosso nesse aspecto, Tenente Coronel? Então, quando a gente fala de dados, nós temos alguns desafios. Primeiro, que nem todo estado brasileiro, ele faz um levantamento de dados. Então, nós somos, nesse aspecto, nós somos pioneiros, né? Nós conseguimos hoje ter um banco de dados que traz informações para a gente dessas violações. Aí, quando a gente pega os estados que têm dados, né, infelizmente, proporcionalmente, Mato Grosso nos últimos anos aparece entre os primeiros. Mas em termo quantitativo absoluto, são os estados maiores, né, como São Paulo, Minas Gerais, né, Ceará. Mas, assim, os nossos dados, eles vêm crescendo nos últimos anos. Então, assim, a gente vem sempre questionando isso. Por que ele aumenta, né? Tem aumentado as violações, as pessoas estão mais conscientes, o fato do STF ter criminalizado, equiparado ao crime de racismo, também dá um suporte jurídico para a pessoa poder denunciar, né? Então, acho que tem uma série de fatores assim, que pode, às vezes, ser mobilizado para pensar a questão da estatística. Mas, para além disso, eu sempre coloco assim, que os dados, as informações, elas são a prova concreta de que a violação existe, né? Que o fator da orientação sexual faz com que a pessoa sofra, que o fator da identidade de gênero dela faz com que ela não tenha acesso a espaço, que ela, enfim, né? Então, os registros, para a gente pensar, Michele, assim, que é um fato, né? A LGBTfobia é uma realidade. Infelizmente, algumas pessoas tentam negar essa realidade, né? Tal como negar também violência contra a mulher, enfim, violações de direitos humanos, né? Mas os dados eles apontam realmente o quê? Que as pessoas sofrem por causa dessa condição de existência. Onde essa violência acontece com mais recorrência? O senhor cita pra gente a escola, onde adolescentes sofrem, enfim. São assassinatos os que mais acontecem? São
a questão da violência verbal, da violência física? Existe um espaço onde isso predomina, o que está mais presente? Qual que é a leitura que a gente tem de como funciona? Não sei se é essa a terminologia, mas do mecanismo dessa violência que envolve a comunidade. Então, hoje, os nossos maiores dados, né, o quantitativo maior que a gente tem são os chamados crimes contra a honra, que aí entra a injúria, a difamação, a calúnia. Né? São os nossos maiores registros. Então, realmente é o xingamento, né? Às vezes como é que fala? O termo pejorativo, né? Que a gente está acostumado a ver na sociedade, chamar o gay afeminado de bicha, né? Chamar uma lésbica mais masculinizada de sapatão, né? Enfim. Então, os maiores registros são nesse sentido, né? Mas nós temos os casos de ameaça, nós temos as lesões corporais, né? E por fim nós temos as formas mais graves, que são os homicídios, né? E os crimes com mortes, né? Então às vezes até as tentativas também, né? Mas no aspecto geral são os chamados crimes contra a honra que mais aparecem. É interessante talvez a gente colocar que agora recentemente o STF também reconheceu a injúria, também equiparou a crime de racismo, né? Então entrava muito com esse enquadramento, né? Então hoje o STF já também agravou mais esse tipo de crime também juridicamente. Existe um temor de que a gente possa dar um passo atrás no que diz respeito a esses entendimentos do STF, uma vez que a gente não tem isso previsto em legislação? Direito social, ou vamos colocar assim, as leis, né, as normas são invenções humanas. Então são seres humanos que estão o tempo todo dialogando, se organizando ou até disputando narrativas, né? Então a gente vê que algumas questões hoje, por exemplo, são crimes em algum lugar e outros não é. Então o crime ele é uma construção social, ele é uma invenção humana. Nós dizemos o que é crime e o que não é, né? Então eu vejo assim que quando a gente vê que uma corte, né, que é a guardiã da nossa Constituição Federal, ela precisa intervir, justamente já está fazendo o papel dela de reconhecer a dignidade, entender as vulnerabilidades, né, e ver que se o executivo está falhando, se o parlamento está falhando, ela precisa também, ela pode tomar medidas, né. E aí, assim, eu vejo que é uma forma de se trabalhar, né, uma forma de tentar mudar a realidade, mas ao mesmo tempo é uma forma, como é que fala, precária, né? Porque se vem uma normativa pelo Congresso, né, ela tem, em certa medida, talvez uma validade ou um peso, né, jurídico maior, mais profundo, né? Mas até mesmo as leis que são aprovadas às vezes no parlamento são também questionadas no Supremo e etc, né? Então, assim, viver em sociedade é viver dentro dessas disputas, né? Então a gente enquanto sociedade, a gente está o tempo todo trabalhando o quê? Para que os direitos sejam garantidos, para que eles sejam mantidos, né? Então assim, e para que num momento de crise que seja, ou qualquer outra coisa, esses direitos não sejam, como é que fala, retirados, né? Então assim, viver em sociedade é viver de forma colaborativa, de forma com que todo mundo possa ter o seu direito, e não só eu ter o meu direito. Por quê? No momento de crise, todos nós estamos vulneráveis. Todo mundo pode pegar e sucumbir com a crise, né? Então, assim, é importante a gente entender que o enfrentamento à LGBTfobia é um esforço coletivo, é colaborativo, é de todos, não é só do gay, né? Não é só da lésbica, não é só da travesti, da transexual. Até porque, Michele, nós temos registros de pessoas em certos contextos que ela é confundida com o gay, é confundido com a lésbica. Então, ou seja, numa sociedade homofóbica, nem o heterossexual está seguro, né? Então, assim, quem que está seguro dentro desse modelo de sociedade? Ninguém está seguro, né? Porque você pode estar com a sua filha, na fila de um shopping, uma pessoa agredir você e achar que vocês são um casal de lésbicas. O pai não pode estar com o filho porque vai achar que é um casal de gays. Então, assim, são exemplos bizarros e registrados em ocorrência que a gente vê, assim, que a vulnerabilidade é para todos. Então, a gente precisa que todo mundo, realmente, todas as pessoas estejam engajadas dentro desse enfrentamento. Porque se não mudar, se não a gente não mudar para todos, todos nós que estamos vulneráveis. Quando a gente vislumbra esses dados
e pensa no Estado, existem regiões em que há uma predominância desses registros ou está bem pulverizado? Muito pulverizado. Nós temos aqui, às vezes, municípios que são pequenininhos, né? Que às vezes já aconteceu casos lá, infelizmente, às vezes de violência, sabe? Então, assim, a gente observa que a LGBTfobia, ela às vezes ela começa dentro de casa, quando a criança é LGBT, quando o adolescente é LGBT, que às vezes ele não tem uma aceitação do pai ou da mãe ou do adulto que é seu responsável, e aí depois ele vai crescendo, essas violações, essas discriminações podem acontecer em mais diversos ambientes, sobretudo na escola, né? E aí via pública, né? Então nós temos um caso conhecido nacionalmente que ganhou o mundo, que foi o assassinato da travesti Dandara, né? Então ela foi assassinada na rua por, por quase uma dezena de homens, né, que filmou isso na rua, né? E assim, várias pessoas vendo isso, né? Então, assim, acontece nos mais diversos espaços, seja ambiente urbano ou rural, privado, público, né? Nos ambientes familiares, dentro, às vezes, às vezes, das próprias igrejas. Então, assim, não tem um espaço, tipo assim, não tem, isso não pode acontecer, né? Às vezes isso pode acontecer e acontece. O senhor fala das igrejas e veio um caso recente que chegou aos meus ouvidos de que uma denominação religiosa estava prometendo a cura gay. Uhum. Essa prática, ela pode ser considerada criminosa? Sim, até porque hoje nós temos já pacificado, em termos de Organização Mundial de Saúde, que a homossexualidade não é uma doença. É uma expressão da sexualidade humana, tal qual a heterossexualidade, a bissexualidade, né? Então, infelizmente, essas práticas, elas acontecem de forma clandestina. Porque se uma pessoa hoje passar por isso, ela pode denunciar, seja na polícia, seja no Ministério Público, se tratar de um profissional de psicologia, no Conselho Regional de Psicologia, se for médico, no Conselho também de Medicina. Enfim, é só a gente pegar e tentar saber quem que é essa pessoa que está com essas práticas, né? A gente precisa saber quem são elas e levar o conhecimento da justiça, porque ela está numa prática clandestina que não tem fundamento científico algum, porque você não altera a sexualidade da pessoa, né? Isso aí é o caso que fala assim, absurdo de tentar mudar o que a pessoa é, né? Então, a Carol Heller, né, que foi uma mulher lésbica que se matou, né? O que nós temos notícia é que ela tentou submeter a esse tipo de prática, né? E a sua situação foi tão grave, né, que ela optou por, sair tirar a própria vida. Inclusive, o suicídio e o adoecimento psíquico é uma coisa muito grave nas pessoas LGBTI+. Né? Por quê? Porque é o preconceito, é o social que nos manda estímulos de culpa, de medo e de vergonha. Então a pessoa ela pode sofrer muito mais de depressão, muito mais de ansiedade, de sofrer de síndrome do pânico. Mas por quê? Porque o social te adoece. Não é a sua condição sexual que te adoece. É o social, o cultural que te dá estímulos para você se adoecer. Então, muitas vezes a gente vê que alguns casos de suicídio está relacionado diretamente com a sexualidade da pessoa. Muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Infelizmente, nosso tempo é curto e ele chegou ao fim. Quero deixar o microfone à disposição caso queira fazer mais algum esclarecimento. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui debatendo essa temática tão importante, né, para as pessoas poderem compreender, né, as diferenças, entender que o seu filho, a sua filha, que às vezes ainda é um menor de idade, está sob a sua responsabilidade, não tem nada de errado com a sexualidade dele ou dela, não tem nada que precisa fazer, né? Não foi o erro do pai ou da mãe, não foi a omissão de um adulto que falhou para que essa pessoa fosse um LGBT, né? Então a gente espera que a gente possa caminhar de forma a compreender a diferença, que as pessoas são diferentes.
tem gostos diferentes, tem desejos, tem projetos diferentes. E cada um vai viver na sua forma que você tem para viver, né? E a gente é uma espécie social, a gente precisa um do outro, né? Então não vai ser as nossas diferenças que vai nos proibir de conviver um com o outro, né? Então a gente espera que esse tipo de sociedade, né, se pacifique o mais rápido possível e a gente possa viver e correr atrás do que a gente acha que precisa ou deve correr. Tá certo. Muito obrigado. Você sabia que uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que 40% dos tutores de cães que vivem uma relação matrimonial afirmaram receber mais apoio emocional do animal de estimação do que do cônjuge? Esse dado nos chamou a atenção e convidamos para o papo hoje a advogada e terapeuta facilitadora sistêmica em constelação familiar, Bruna Bertoldo. Afinal, por que casais não estão sentindo esse apoio emocional em suas relações? Bruna, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar sobre relações, né? A gente estava dizendo assim que uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que alguns casais que vivem em matrimônio sentem-se mais amparados emocionalmente com seus pets do que com os próprios cônjuges. O que está por trás disso? A gente desaprendeu esse caminho de viver um com o outro, né, na condição de casal. O que está acontecendo na sua experiência aí sistêmica? Onde está a raiz disso? Tá certo. Eu agradeço também o convite. Bom, é muito relativo, né? A constelação, ela é uma terapia, um método terapêutico empírico, então não tem como dar uma certeza do que pode ser. Mas, geralmente, isso se deve porque hoje em dia, os casais acharem que existe esse amor incondicional, né? Então, não é bem assim numa relação entre iguais, que é o que o Bert Hellinger, o desenvolvedor da constelação familiar, ele fala disso, né, que existem umas leis a serem observadas durante uma vivência, né, que a pessoa tem que ter para ter mais harmonia. E no relacionamento é a lei do equilíbrio que se aplica, que é o entre dar e o receber, que significa assim, que, por exemplo, se no casal um dá um presente, o outro pode dar um presente e um carinho, por exemplo, para poder ter um crédito para que o outro possa dar mais também. Então, é esse dar um pouquinho a mais. Já é diferente de uma relação com pet, porque é aquele amigo fiel que está ali, não importa o que a pessoa retribua ou não, né? Então, uma relação de iguais acontece dessa maneira. Então, eu posso dizer que essa pessoa, ela espera receber sem ter dado em troca, porque nessa relação com animal de estimação acontece assim, principalmente se é um cachorro, né? Sim. A gente pode chegar bravo, a gente pode ficar um tempo sem falar com ele e ele tá sempre ali disponível para doar esse amor de forma incondicional e sem pedir nada em troca. Exato. Isso é uma relação de humanos com cachorros, né? Mas quando a relação de adultos é uma relação de igualdade, porque também pode acontecer, geralmente, quando há uma relação de um adulto com um adulto em idade, mas emocionalmente com uma pessoa infantil, que está exigindo do outro parceiro uma cobrança que está relacionada mais à infância ou a algum antepassado que está sendo leal. Então aí acaba exigindo de uma pessoa que não tem como dar, entendeu? Que o que ela pede naquela relação não é o parceiro que pode dar, mas seria, por exemplo, o pai ou a mãe. E aí, o que acontece quando eu passo a ter essa postura de cobrar da pessoa que está comigo uma coisa que ela não tem condição de me dar? É uma eterna insatisfação? Geralmente não cresce o relacionamento, né? Ele não é duradouro porque para ter essa durabilidade, esse crescimento, existe esse equilíbrio de sempre um dar um pouco a mais ou dar um pouco a menos, dependendo se recebeu a menos. E quando a gente pensa, você falava de leis que regem esse entendimento da constelação familiar. Você disse pra gente dessa lei do equilíbrio, né, que eu preciso dar e receber na mesma quantia. Quais são as outras leis que compõem essa dinâmica, ou esse entendimento, esse estudo empírico que você fala pra gente? Então, aí só poder complementar, dar ou receber um pouquinho a mais no relacionamento, né?
Não na mesma medida, porque na mesma medida também não cresce. Então é sempre um dá um pouco, outro recebe, dá um pouquinho a mais e aí vai crescendo. E em relação às outras leis, que o Bert Hellinger ele entendeu que também auxilia nessa harmonia da família e consigo mesmo, que é o que a constelação traz, esse autoconhecimento e também conhecer também e entender melhor a família, é a lei do pertencimento, que ele diz que assim, todos têm direito de pertencer, até aqueles tios mais chatos ou alguma pessoa que tem vergonha de que na família não se pode nem falar o nome dessa pessoa, essa pessoa também faz parte. E a outra lei é a lei da hierarquia, que diz que assim, vem primeiro o pai e depois vem o filho, né? Então a ordem de precedência. Pode parecer óbvio, mas hoje em dia o que a gente vê é um filho mandando numa mãe, por exemplo, ou um casal que ele esquece que é o casal depois que vem o filho, então acaba desequilibrando essa ordem. Aí pode ocasionar, né, alguns problemas para o casal e para a família. Esse subverter a ordem ou estar fora do meu lugar, isso vai fazer com que essa troca ela seja prejudicada. Queria que você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre a presença dos filhos, porque muitas vezes quando o filho surge dessa união, a mãe principalmente tende a voltar a atenção mais para o filho. Sim. E isso de alguma maneira pode afetar o relacionamento. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter, Bruna? Então, na constelação fala assim que tem uma ordem que o filho, ele quando nasce, ele requer realmente mais cuidado, né? Tem a questão da privação do sono da mãe, é natural isso. Então até os 3 anos ele fala que ele fica mais ligado com a mãe. Aí depois dos 3 aos 7 é importante a mãe desapegar desse filho e deixar ela ir pro pai numa relação, né, de heterossexuais, né? E depois dos 7, essa criança tem que voltar para a mãe. Até os 14, que ela entende que aí sim a criança já está pronta para ir para o mundo, para poder ter a personalidade formada. Então, quando não acontece isso, existe um amor interrompido, que ela fala, né? É quando a mãe não deixa ir para o pai por ciúmes, né? Ou então a criança não quer voltar para a mãe. Isso gera consequências na vida adulta. E aí é sujeito a acontecer não querer manter um relacionamento duradouro, ou ser aquela pessoa guerreira que tipo, não, eu que faço tudo, entendeu? Então é bem típico de pessoas que estão fora do lugar, que não obedeceu essa ordem em relação ao que ele fala, né? Porque às vezes a mãe, ela quer ter toda a atenção pro filho, né? Assim, tem, principalmente um menino, por exemplo, né? A mãe tem um filho, amamenta o filho e não deixa o pai ficar com a criança, quer ficar só ela tendo atenção, só ela pode fazer determinadas regras, ela não deixa o pai tomar a postura de pai, que é importante, porque o pai que dá o limite, o pai que dá a disciplina, o pai que leva o filho para o mundo. E se a mãe não permite essa postura que o pai tome, é sujeito a crescer uma criança fraca, uma criança indisciplinada, desorganizada e não querer ir para a vida, porque ainda tá na redoma da mãe ali, aquela né, a galinha ali ao redor do ninho, entendeu? Bruna, você disse pra gente assim, né, essa ausência do pai pode fazer com que essa criança, ela cresça sem disciplina, seja uma criança fraca, e isso vai refletir lá no relacionamento que foi o começo da nossa conversa. Então até isso é sistêmico, né? Exatamente. E é por isso que, assim, o que mais me vem com frequência são problemas relacionados ao relacionamento, né? Pessoas com dificuldade no relacionamento e depois quando vai identificar, a origem tá lá atrás, né? Ou por lealdade familiar, algum familiar que aconteceu casos de traição, por exemplo, um avô traiu a avó e aí acontece essas repetições de padrão, aí o pai trai, depois o filho, ou então mulheres que atraem esse tipo de relacionamento, né? Tudo tem a ver, assim, geralmente, né, para poder generalizar, com essas questões da infância, né, ou então essa lealdade familiar.
Quando a gente pensa em lealdade, quer dizer que para não afrontar esse sistema, eu repito uma coisa que já aconteceu com o antepassado? Sim, porque é mais fácil, mais cômodo, né, fazer o que está se repetindo. É como, por exemplo, assim, numa fila, se colocasse uma fila assim de 20 pessoas, eu falasse para essas pessoas aquele telefone sem fio. Aí eu falava com uma, aí chegava, aí eu falava para outra, até chegar na 20ª pessoa, pode ser que com sotaques diferentes, a maneira de dizer diferente, mas a frase é a mesma que eu falei, entendeu? E isso acontece com as gerações, vai se repetindo. Então a constelação ela vem para poder identificar o motivo que aconteceu isso, né? E fazer com que a pessoa ressignifique. Não precisa ter o mesmo comportamento se não for saudável. E isso gera uma culpa, né? Porque tá diferente do que eu estava acostumado. Que é o mais fácil, o mais cômodo é continuar essa repetição. Essa repetição ela tem continuidade também por conta daquela lei do pertencimento? É observando aquilo que eu me proponho a repetir um padrão? Pode ser também, mas também pode ser da hierarquia ou do equilíbrio, né? Isso aí independe, mas tem a ver com essas 3 leis aí. Aham. E Bruna, você disse assim, né? A maior demanda que eu tenho hoje por atendimento é relacionamento. Você citou um exemplo da questão da traição, mas quando eu tenho um homem fraco, por exemplo, isso é o que mais chega hoje? Por que eu pergunto? Conversando com outras terapeutas sistêmicas, elas têm me relatado isso, falando assim, olha, a gente tem percebido de forma muito constante o pedido de auxílio justamente porque os homens estão fracos. Quando a gente tem mulheres fortes demais na condição de mãe, geralmente esses filhos se tornam fracos, né? É o que a gente estava falando, e geralmente essas mulheres fortes não deixam os filhos irem para os pais. E aí gera essa consequência toda aí que você está falando, entendeu? Mas essa mãe forte, ela nasce de onde? De uma mulher forte. Mas eu digo assim, essa mulher forte, ela também tá num desequilíbrio. Sim, né? por lealdade familiar também, geralmente, né? Então pode ser de repetições ou também não, né? Tem pessoas que conseguem fazer, né? Não necessariamente seguir aquele exemplo, né? Pode fazer diferente, né? Mas com essa diferença, querer fazer diferente, ele tem que ter um cuidado, né? Porque tem que ser com respeito. Porque pode ser que tenha uma mãe que tenha essa de ser guerreira, de deixar só ela fazer as coisas, não deixar ir pro pai. E aí depois tem uma filha que não, eu vou fazer diferente da minha mãe, eu vou deixar ir pro meu esposo, né? Vou deixar meu filho pro meu esposo, né? Mas tem que ser com respeito, não querendo fazer julgamento em relação ao que foi feito no passado. É sempre com honra e gratidão. E aí as coisas fluem melhor. Bruna, explica pra gente a dinâmica da constelação familiar, porque a gente está dizendo aqui dessa visão sistêmica, da honra e lealdade ao meu sistema, aqueles que me precederam, que vieram primeiro, que me deram a vida, mas tem muita gente que ainda não entende, né, como é que funciona essa constelação familiar, como que ela impacta o nosso dia a dia, porque assim, quando eu me submeto a esse movimento que a constelação abre no campo, eu preciso fazer alguma coisa a mais ou só visualizar esse movimento é suficiente para que mudanças aconteçam? Como é que você avalia e explica isso para quem chega até você? Bom, primeiro, a constelação familiar, ela existe de várias maneiras. Ela pode ser individual, né, como eu e você aqui, pode ser em grupo com várias pessoas, e ela se desenvolve com um facilitador, no meu caso, né, com um constelador, e a pessoa que vem atender, né, vem querer fazer, porque também tem isso, né, tem pessoas que querem que o esposo faça, ou o filho faça, mas se a pessoa não quiser, não é recomendado fazer, porque tem o querer da pessoa, então isso já dá uma abertura para a pessoa estar ali presente. E aí depois, geralmente, a gente pede para fazer um tema, né, porque cada tema desses que a gente está falando, né, em relação de mãe e pai, relação de filhos, relação com o esposo. Então, cada dinâmica dessa está relacionada ao sistema familiar, mas alguma coisa, né? Então, seja ao desequilíbrio dessas leis, seja a alguma lealdade familiar, seja alguma coisa da infância. Então, para cada uma dessas questões é feita individualmente, né? Assim, tratada separadamente. E aí, no caso de individual, tem por bonecos,
tem um papel, tem até cavalos, cachorros que as pessoas utilizam, que eles servem como representantes das pessoas ou de algum sintoma, né? Porque também tem casos de doença que pode ser tratado pela constelação, no sentido assim de auxiliar com o tratamento médico, né? Seria complementar. Exato. Né? E aí existe um movimento que a pessoa observa, né? Que se chama um campo morfológico. Esse campo, ele foi criado pelo Rupert Sheldrake, que tem a ver relacionado com a física quântica, que ele é invisível aos nossos olhos, mas ele existe, e ele faz com que movimente, no caso os bonecos, e quando são as pessoas que estão fazendo em grupo, as pessoas se movimentam e identifica o que está acontecendo com aquela questão que a pessoa trouxe. O campo seria uma espécie de memória daquela família? Exato, porque aí a pessoa, ela sente, no caso quando é com as pessoas, a pessoa sente aquele comportamento, ou ela repete algum comportamento daquele familiar que está trazendo ali. No caso com os bonecos eles se movimentam como, qual que é o sentimento daquele familiar em relação ao que está acontecendo ali. Então ele só fazendo mesmo para poder a pessoa sentir e entender melhor, né? Mas é basicamente isso. Bruna, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Papo. Eu sou grata também pelo convite, né, por estar aqui com você. Gostei tanto da entrevista. É isso, grata pela oportunidade, espero ter contribuído. A professora de filosofia Nilda Ramos lançou o livro A Lenda da Lixeira. A obra conta a história de Uirá, uma jovem indígena que se recusa a ter o mesmo destino das demais mulheres da sua aldeia, o casamento. O livro A Lenda da Lixeira conta a história da Uirá, uma jovem indígena que se recusa a ter o mesmo destino de outras jovens de sua aldeia. Ela não deseja se casar. Lançado em novembro de 2023, a obra foi escrita pela professora mato-grossense Nilda Ramos. Nesse vai e vem de agostos, né, sempre muito quentes, a gente costuma vivenciar as queimadas e você se sente impotente. No meu caso em especial, eu não estava mais em sala de aula para falar sobre. Eu já não tinha muita força para ser brigadista, apagar os fogos. E então resolvi abrir a sacola da poesia, a mala da poesia e falar assim: agora fale por mim, faça alguma coisa. A inspiração para a obra veio de suas vivências e percepções sobre o cerrado, principalmente sobre a lixeira, árvore que costuma resistir às queimadas costumeiras da região. E foi aí que eu descobri a lixeira como um personagem do cerrado, que toda vez que o fogo chegava, as demais árvores em torno dela se sucumbiam. E ela conseguia sobreviver se mostrando toda retorcida, toda negra. Ela tinha uma resiliência tão grande que era só um vento, uma brisa de chuva, ela estava nova. O livro promete encantar o leitor e trazer reflexões sobre as questões ecológicas da nossa região. A ilustração ficou por conta do renomado artista plástico mato-grossense Adriano Ferreira. Nilda já tem outro livro previsto para ser lançado em 2024. E essa Índia tem um papel assim muito relevante, né, no sentido de levar a importância da violência contra a mulher, de expressar a violência contra a mulher e a violência contra o meio ambiente, né? A preservação, ela acorda a sociedade para esse ponto, que são dois tópicos que até hoje só a poesia tem que correr atrás para resolver. O livro A Lenda da Lixeira está disponível para venda na Casa das Molduras, na rua 24 de outubro. O meu maior objetivo com essa obra é fazer com que a
a mulher, a adolescente, no modo geral, ela entenda que não deve se deixar entregar à violência quando ela decide tomar rumo da própria vida, da própria escolha. E é essa mulher que vai se cuidar para poder cuidar do meio ambiente. Movida por uma dificuldade pessoal que posteriormente se transformou em negócio, a engenheira Cecília Viveiros desenvolveu um desodorante à base de manga que promete não causar irritação na pele. De estudante a empreendedora, a Cecília Viveiros desenvolveu um desodorante à base de manteiga de manga durante o seu trabalho de conclusão de curso e está fazendo o maior sucesso. Tudo começou em 2019, eu estava suando muito nas axilas por conta da carga emocional da faculdade e comecei a usar um antitranspirante de marca conhecida no mercado, só que não estava resolvendo o meu problema, ainda assim eu estava suando muito. E aí teve um dia que eu pensei, e se eu usasse um desodorante natural? E aí eu comecei a pesquisar artigos científicos e fui desenvolvendo e criei o desodorante. E comecei a usar, e deu muito certo o desodorante. A ideia que veio da própria necessidade gerou um produto que não agride a pele, é natural, vegano e sustentável. Fiz um kit para os professores com desodorante, com shampoo sólido também, que é um produto inovador por não precisar de água na composição, e o sabonete natural. E aí fiz um kit para eles e entreguei uns dias antes para eles poderem realmente conhecer os produtos de verdade. E aí eles deram um feedback durante a apresentação do TCC, que foi muito positivo, então foi um sucesso. E aí com isso impulsionou ainda mais para que eu começasse a empreender na área. O negócio deu tão certo que a Cecília criou a própria marca, a Natureza Raiz, que conta com mais de 30 produtos desenvolvidos por ela. A linha capilar conta com shampoos e condicionadores em barra com embalagens sustentáveis. Ela ainda desenvolveu a linha facial, corporal e de maquiagem. E aí eu comecei a falar sobre o desodorante, sobre o shampoo no Instagram. E as pessoas começaram a se interessar, começaram a querer comprar, começaram a usar e dar os feedbacks. E os feedbacks foram muito positivos. E inclusive de várias pessoas com alergia em relação ao antitranspirante que começaram a usar e assim, de ter feedbacks assim, Cecília, você mudou a minha vida, por favor, preciso que você continue fazendo. E isso não foi nenhum nem dois, foram vários. Então isso foi fortalecendo ainda mais o meu interesse para ir aprendendo também a formular cada vez mais novos produtos com excelente qualidade. Todos os óleos e manteigas vegetais utilizadas na produção da Natureza Raiz vêm do extrativismo sustentável da Amazônia. Também a gente recebe as embalagens dos clientes, que é no caso a logística reversa, que é receber as embalagens, os vidros, quando o produto acaba. E aí tem um desconto na próxima compra. Se você quiser adquirir os produtos da Cecília, pode procurar nas redes sociais, @naturezaraiz.cosméticos. E tem o site também, que é naturezaraiz.com.br. E a gente também, a gente participa na Feira do Sesc Arsenal, no boliche do Sesc, que até então é quinzenalmente, depois a gente vai passar para toda semana. E a gente informa tudo isso no nosso Instagram, então entrem lá, sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho. Na terceira matéria sobre a comunidade São Gonçalo Beira-Rio, você confere um dos atrativos oferecidos na localidade e que pode oferecer aos turistas e cuiabanos uma outra perspectiva do Rio Cuiabá. É o passeio de barco com quem nasceu e se criou naquele ambiente. Uma ideia criada por Fernando para explorar as águas do Rio Cuiabá. O passeio de barco saindo do São Gonçalo Beira-Rio tem feito sucesso entre os cuiabanos e turistas. Eu estava com isso na cabeça há muito tempo, entendeu? Com um projeto de fazer um passeio de barco aqui no Rio Cuiabá, porque aqui não existe esse tipo de coisa, né? E quando eu soube da notícia que a pesca ia fechar sim, de termo, né, que ia ser proibido o transporte de pesca, eu pensei em uma alternativa para eu poder ganhar dinheiro, entendeu? Então eu falei, não, eu vi algumas coisas para fora aqui do estado, em outras cidades, em outras capitais, e pensei comigo, né, pode ser que esse projeto dê certo aqui em Cuiabá, porque aqui não tem,
E assim que eu vim com esse barco para cá foi maravilhoso, que os povos eu comecei a divulgar no Instagram, Facebook, e os povos começaram a amar, entendeu? Começaram a vir passear. O passeio dura em torno de 40 minutos. O barco comporta 6 adultos e 4 crianças. Fernando atende 2 regiões, o São Gonçalo Beira-Rio e a Praia da Vereda aos domingos. Mas é muito bom lá na praia, muita gente, o povo lá na praia adora o passeio, eu fico feliz daquele povão lá, tudo é gente demais, você não consegue parar lá, o povo adora o passeio. Tem cliente meu lá que nunca andou de barco na vida, quando anda a primeira vez apaixona, entendeu? Eles gostam disso aí. E eu fico feliz com isso aí. Tem vindo bastante turista, já carreguei gente da Espanha, da Itália, já carreguei gente de Porto Alegre, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, já carreguei gente de várias cidades e de vários países também. Na Noruega já veio gente, já andei. Fernando, que é pescador há mais de 20 anos e descendente de Marechal Rondon, se orgulha do nome que escolheu para o seu negócio, Filhos de Rondon. Filhos de Rondon porque eu tenho meus filhos, né? E sou filho de Rondon, eu falei, não, vai ser Filhos de Rondon mesmo. E foi uma benção esse nome, entendeu? Pegou bem. Eu achei que pegou bem, todo mundo admira de ver o nome que eu coloquei, né? Filhos de Rondon. Aí eu já tirei uma foto com os 4 filhos meus, né? E coloquei no Instagram lá, Filhos de Rondon. Aí, pô, lá, ficou bom, cara. Para agendar os passeios, basta entrar em contato pelo telefone 659-9223-3169. O barco sai com o mínimo de 3 pessoas, mas ele também atende de maneira personalizada. Tudo depende do gosto do cliente. Você pode agendar, ou no momento que você chegar aí, por exemplo, durante o dia que eu estiver ali, das 8 até as 5, se não tiver agendamento nesse horário que você chegar, pode andar também. A pessoa, eu ando com acima de 3 pessoas, já vou passear já, entendeu? O Instagram nosso é Filhos de Rondon. Aí esse WhatsApp você liga 6599-223-3169, entendeu? Só agendar aí com nós aí, o horário que você quiser, das 8 às 5 da tarde. Se quiser fazer passeio noturno também, só agendar que a gente está aí pronto, disponível para atender. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então bora lá! Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando sua sugestão. O que você quer ver aqui no programa? Seja como entrevista, seja como reportagem. Pode mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais ou pelo e-mail. A gente aguarda a sua participação. Tenha uma excelente semana. Domingo que vem a gente está de volta a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. Eu espero novamente contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!